Vamos lá, com você. Prof, Então, a última live, desculpa interromper, a última live ficou salva? Ficou gravada? Ficou e está, não sei se já, mas a gente pode dar uma acionada no canal do YouTube da professora Tarlene. Ah, tá. Sempre ela coloca lá, porque é a única que tem canal lá no YouTube. Tá bom. Então, eu tenho também, mas é que eu não tive tempo ainda de editar. Mas eu vou colocar no meu canal também. Boa. Vai lá. Então, vejamos lá. Tá todo mundo vendo aí? Tá ok? Tá ok, daqui eu tô vendo. Todo mundo aí, pessoal, vendo? Bonitinho. Tá certinho aqui. Então, vamos lá. Ó, eu peguei aqui... Minha caneta tá aqui. Eu peguei aqui 2 exercícios de estequiometria, tá? Que o pessoal pediu semana passada. Então, assim, são exercícios bem básicos de estequiometria, mas o objetivo é você entender por onde começa, porque estequiometria é treino, tá? Então, a primeira coisa que você faz num exercício de estequiometria, depois que você leu e sabe qual é a reação química que acontece, você precisa equacionar a reação, tá? E quando o exercício fala equacionar, significa escrever reagentes, produtos e balancear, tá? Então, é a primeira coisa. Então, vamos lá. Para a reação de síntese da amônia, ao utilizar 10 gramas de nitrogênio, reagindo com hidrogênio, qual massa em gramas do composto é produzida? Então, vamos traduzir aqui o exercício. Ó. Se ele está falando de síntese da amônia, significa que a amônia vai ser o produto, então ela vem depois da seta. Então, toda reação química, você tem lá os reagentes, a seta e os produtos. Então, produto é o que vai ser produzido. E qual é o composto produzido? Amônia, porque ele está falando de síntese, de produção, tá? Então, ele está produzindo aqui amônia. A partir de quem? Então, ó, ele está falando que o nitrogênio, ó, reagindo com. Quando você achar essa expressão no texto, reagindo com, você vai substituir pelo sinal de mais. Então, o nitrogênio, ó, N2, reagindo com, eu vou pôr o sinal de mais, hidrogênio, tá? Vai produzir amônia. Então, agora que a gente equacionou, a gente tem que balancear. Então, veja lá, você tem só nitrogênio e hidrogênio. Macete, cruza aqui, ó, traz o 2 do hidrogênio como coeficiente da amônia, o 3 do hidrogênio como coeficiente do H2, tá? E aí, você já sabe qual é a quantidade de hidrogênio que você tem, ó. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6 hidrogênios de cada lado. Então, ele já está certo, tá? Agora, nitrogênio. O nitrogênio, aqui tem índice 1. 2 vezes 1, 2. Aqui já tem 2, ó, então, 1. Eu preciso colocar esse 1 aqui? Eu não preciso, tá? Mas, para eu poder fazer o exercício aqui, é interessante porque esses números aqui nós chamamos de coeficiente estequiométrico. E depois que você tem a equação balanceada, você vai usar o coeficiente estequiométrico para você identificar a proporção em mol entre reagentes e produtos. É essa proporção que vai te ajudar a identificar as quantidades. Não importa se a quantidade for massa, volume, número de átomos, número de íons, número de moléculas, qualquer que seja, é através dessa proporção. Então, aqui eu tenho, ó, 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio e produz 2 mols de amônia. Então, agora que a gente sabe a proporção, a gente vai ler o exercício e ver quais são as informações que ele está dando aqui,
tá? O que ele deu e o que ele pediu no exercício. Então, olha só. Ele falou que tem 10 gramas de nitrogênio, tá? Então, e ele quer saber a massa do composto em gramas. Se ele te deu a massa e está pedindo massa, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui os valores, ó, 10 gramas de nitrogênio aqui, e ele quer saber qual é a massa de amônia produzida. Ó, massa de NH3. Ixi, tá travando aqui para vocês? Aqui. E aí, o que a gente faz? Nós vamos converter mol em massa. Por quê? Porque ele deu massa e pediu massa. Então, eu tenho que trabalhar com as mesmas unidades. Como é que eu transformo o mol em massa? 1 mol de nitrogênio. Como é que eu sei? Ele deu aqui, ó, a massa do nitrogênio em gramas por mol aqui nos dados, tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui, e deu a massa do hidrogênio. Então, eu vou N2, 2 vezes 14, 28. 28 o quê? Gramas por mol. Quer dizer que cada mol de nitrogênio são 28 gramas. No caso da amônia, ó, amônia é NH3. N é 14, mais 3 vezes o hidrogênio, que é 1. Vai dar 17 gramas por mol. Quer dizer que cada mol são 17 gramas. Só que eu tenho 2 mols, então 2 vezes 17. E agora, o que você vai fazer? Continha. Acabou, tá? Então, aqui é multiplicar em cruz. Então, 28 vezes a massa de amônia é igual a 10 vezes 2 vezes 17. Você vai fazer a conta, vai dar aqui 240 gramas. Acho que 240, ó, 12,14. Tá? Aí você faz continha. O segundo exercício quando a gente faz estequiometria, o importante é você descobrir quais são as palavras que vão te descrever a reação, tá? Então, essa aqui, ó, é importante, ó. A combustão completa é um tipo de reação química que tem como produtos, ó, toda vez que ele falar produto, é o que vem depois da seta, tá? Então, você tem reagentes, seta, produtos. Tá? Então, tem como produtos gás carbônico e água. Reagindo o álcool etílico, ele deu a fórmula, e oxigênio, na proporção em mol de 1:3, quantos mols de CO2 é produzido? Então, veja, ó, se ele não tivesse falado para você que o álcool etílico vai reagir com oxigênio, não precisaria, se você soubesse que combustão é a mesma coisa que queimar. E o que significa queimar? Significa reagir com O2. Então, vai ter exercício que ele não vai falar para você que o oxigênio é um reagente. Ele vai falar assim, o álcool etílico vai queimar e produzir CO2 e água. Ou o álcool etílico vai queimar através da combustão completa. Se a combustão é completa, a gente já sabe, fica subentendido, que vai produzir CO2 e água, tá? Então, são informações importantes. Então, ó, o que ele está queimando? C2H6O, que é o etanol. Gente, o etanol é o mesmo do combustível, é o mesmo das bebidas e é o mesmo que é usado ali para fazer perfume. É o álcool etílico, não é o metanol, tá? O metanol tem um carbono só, e se você beber, você morre. Se cair no olho, você fica cego. Então, isso é uma informação importante também, tá? Então, quando ele queima, ele reage com O2. E o que vai produzir?
Se a combustão é completa, ele vai produzir CO2 e ele vai produzir água. Aqui, ele está falando que a proporção é 1:3. Ele já está falando, mas vamos fazer o balanceamento para a gente aprender, tá? Então, ó, nós temos aqui, ó, 2 carbonos. Aqui no CO2, ó, só tem 1. Se eu tenho carbono no reagente, eu tenho carbono no produto, a quantidade tem que ser a mesma. Então, eu vou multiplicar por 2 aqui. Então, vou colocar 1 aqui para eu saber que já acertei o etanol e o carbono já está ok. Então, 2 carbonos aqui, 2 carbonos aqui. Beleza. Agora, eu tenho hidrogênio no etanol, que está aqui nos reagentes, e tenho nos produtos, só. Então, eu vou conferir para ver se está certo. Eu tenho 6 aqui, ó. 6 nos reagentes. Como no produto eu só tenho 2, eu vou ter que multiplicar aqui por 3. Porque aí eu vou ter 6 antes e 6 depois. Beleza? Bom, quem falta acertar agora? Oxigênio. Você está vendo que aqui, ó, eu não coloquei o coeficiente do oxigênio. Então, eu vou contar. O que eu sei? Eu já sei o total de oxigênio que eu tenho aqui no produto. Ó, 2 vezes 2, 4 aqui. Mas aqui tem 3. O oxigênio, ó, o índice aqui é 1. Então, eu multiplico. 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho 7 no produto. Se eu tenho 7 no produto, eu tenho que ter 7 no reagente. Só que aqui no etanol, ó, eu já tenho 1. Para 7, está faltando 6. Como aqui eu tenho 2, eu vou multiplicar por 3. Está vendo que é a proporção que ele falou aqui, de 1:3? Ó? 1 mol de etanol reagindo com 3 mols de O2. Beleza. Então, agora que a gente tem a equação balanceada, porque ó, sem a equação balanceada, você não consegue fazer nada. Tá? Então, agora vamos ver aqui o que ele está querendo. Ó. Reagindo o etanol e oxigênio na proporção de 1:3, quantos mols de CO2 é produzido? Então, ó, o que vai ser produzido aqui? 2 mols de CO2. Já é uma resposta direta. Tá? Se ele tivesse pedido, por exemplo, o volume de CO2 produzido, o que você faria? Se ele pedisse, vamos supor que essa reação, que ela ocorra na CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Nessas condições, 1 mol de qualquer gás, só vale para gás, ele ocupa um volume equivalente a 22,4 litros. Gente, esse volume é um valor experimental, ele não saiu assim da cabeça de ninguém, não, tá? Porque quando você tem um gás, as moléculas dele, ela pode expandir. E dependendo da pressão e da temperatura, ele expande até uma certa altura do campeonato, depois ele não expande mais. Então, qualquer gás ocupa esse 22,4 litros. Bom, se o mol é 22,4 litros, e aqui está produzindo 2 mols, ó, então 2 mols vai corresponder a volume V. Quanto que vai ser esse V? O dobro, né? 44,8 litros, certo? Então, estequiometria, primeira coisa, balancear a equação. Então, o exercício fala lá, equacione a reação. Não é só escrever, você tem que escrever reagentes e produtos e balancear. Depois, você vai descobrir qual é a proporção em mol. A partir da proporção em mol, você vai converter essa proporção para massa, volume, número de moléculas, número de íons. Depende do quê? Do que foi dado no exercício e do que foi pedido. Tudo bem? Dúvidas aí, meu povo? Eu tenho, prof. Pode perguntar. Aqui, ó, ali, ó, na proporção de mols de 1:3, eu sempre subtraio, é isso? Para saber a quantidade de mols? Não, isso daqui é só um tracinho que eu coloquei de separação mesmo. Aqui só quer dizer assim, ó, 1 mol para 3 mols. Tá, e como é que tu soube que é 2 mols? Esse aqui do CO2? Isso. Por
por causa disso aqui, ó. Ó, a proporção, deixa eu apagar isso aqui e vou escrever aqui de novo para você ver, ó. Quando a gente escreve a proporção em mol, ó, peraí, deixa eu apagar aqui. Ó, aqui eu vou escrever a minha proporção. A minha proporção é igual receita de bolo. Quando você vai fazer um bolo, o bolo não fala assim, 2 ovos, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de leite. Essa é a proporção. Se você quiser fazer o bolo daquele jeito, você tem que seguir a receita. Se no lugar de colocar 2 ovos, você colocar 3, vai dar ruim. O bolo não vai sair daquele jeito. Aqui a receita é 1 mol de etanol reage com 3 mols de oxigênio, vai produzir 2 mols de CO2 e vai produzir 3 mols de água. Ah, entendi. Uhum. Tá? Então, essa é a receita básica. Se eu perguntar assim para você, ó, se eu tiver 2 mols de etanol, quantos mols eu vou precisar de oxigênio? Vai ser o dobro, né? Porque de 1 eu não pulei para 2? Dobro. Então, se aqui eram 3, aqui eu vou precisar de 6. Porque é uma receita. Eu preciso de 1 ovo e 3 xícaras de açúcar. Se eu quiser usar 2 ovos, eu vou usar 6 de açúcar. Certo? Obrigada. Então, mas isso na mentoria a gente tem passo a passo ali, desde o comecinho, explicandinho as reações químicas, o balanceamento. Pessoal, alguém? Perguntinha? Quem quiser tirar o print, tira o print agora, que daí eu vou pedir para a Claudinha voltar à questão 1, que eles querem tirar um print também da questão 1, tá? Vou voltar aqui, não. Ó. Deu aí? Beleza. A 2? Que deu. A 2 também, todo mundo que gostaria de tirar um print, uma cópia da tela, conseguiu. Pronto. Na hora que vocês falarem para descompartilhar, eu paro, tudo bem? Pode? Acho que tudo bem. Quem não conseguiu ou deu algum probleminha, escreve aí sempre nesses intervalinhos a gente tira print, tira dúvida e tudo mais. Então, vamos continuar com física. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos falar hoje, como combinado de quem estava aqui na aula passada, sobre eletrodinâmica, um pouquinho de, não eletrostática, mas um pouquinho de eletrodinâmica. Se ficar pequenininho... Professora, Oi? já ia falar isso. Teria como compartilhar que nem a professora Cláudia maior, assim? Para olhar, não. Eu não consigo compartilhar maior do que isso. Deixa eu ver se eu virar a minha tela, se melhora para vocês. Espera aí. Ficou melhor? Ficou. Então, beleza. Perfeito. Aí eu consigo até aumentar aqui, ó. Vocês Isso. conseguem ler? Uhum. Perfeito. Muito bem. Obrigada. Se o próximo tiver assim, é só pedir que a gente dá um jeito. Então, olha só. Vamos pegar esse contexto, que é de um problema, entre aspas, problema da nossa vida cotidiana. Todo mundo usa carregador, usa bateria recarregável, aí cai no Enem e aí a galera acha que fica difícil. Vamos lá então, ó. Claro que quando a gente tem um exercício, isso é Enem, tá? Mas quando a gente tem uma questão assim de física que aparentemente é curtinha, a dica que a gente sempre dá, a estratégia que a gente usa é ir direto para o comando da questão. O que a gente quer dizer para o comando da questão? Ir direto para a pergunta, né? Nesse caso, a pergunta está ali embaixo dos dados e diz assim, que é o terceiro parágrafo aí. Usando o carregador com corrente máxima, o tempo total de recarga dessa bateria totalmente descarregada é... Então, esse comando não tem como a gente responder sem ler o enunciado. Porque, às vezes, tem algum comando que você só precisa do fenômeno, da teoria e tal. Então, a gente vai ter que ler o problema inteiro, tá? A gente aprende essas estratégias aí rapidamente. Mas vamos, então, aqui a gente tem tempo para isso, estamos aqui para aprender. Vamos ler com tranquilidade. Vou ler aqui com vocês. Carregadores elétricos são projetados para fornecerem energia a baterias recarregáveis,
como as usadas em aparelhos celulares e máquinas fotográficas. As especificações típicas de um desses dispositivos são... Aí vem um pouquinho do conhecimento de vida também. Então, um carregador, sabe carregador portátil, que tem gente que chama de power bank? Carregador que a gente carrega, usa ele para carregar o celular, às vezes, normalmente, diz assim, ele dá informações da entrada. Então, o que ele diz na entrada? Que é AC, que é corrente alternada. E aí a gente sabe que corrente alternada é o que liga na tomada. Então, quando eu vou carregar, eu estou ligando na tomada. Ele funciona com corrente alternada, de 100 a 240 volts, o famoso bivolt para gente. Eu posso ligar em qualquer cidade do Brasil, onde todos nós estamos. E ele funciona com 200 miliamperes. Então, essa correntezinha aqui, essa corrente, já dei a dica, né? Mas essa unidade aqui que eu estou lendo, ó, é miliamperes. Só para relembrar, o mili é 10 a menos 3, um pouquinho de matemática aqui. E ele funciona de 50 a 60 Hz. No Brasil é tudo 60 Hz, a frequência da nossa rede elétrica é linda e maravilhosa. Onde é 50 Hz? Ali no Paraguai. A galera que mora ali perto do Paraguai, Foz, Itaipu e tal, funciona com 50 Hz, não vou entrar nesse detalhe. Isso é a entrada. Então, eu carregando o meu carregador, eu uso esses dados. Aí ele deu a saída. A saída é quando eu pego o meu carregador e engato no meu celular para carregar o meu celular. Então, ele funciona com DC. O que é DC? É uma corrente contínua. É a corrente de bateria que a gente aprende na escola, enfim. Mas isso não vai mudar a nossa vida. Mas daí ele funciona com 5 volts. Ele não funciona com os 240 volts. E fornece para o meu celular, para o que eu estiver carregando, 1000 miliamperes. Então, dessa linha inteira, olha conceitos que a gente tem que saber e não só ler números. Porque quem bate o olho aqui e lê números já não entendeu nada. A bateria recarregável, ela funciona com 1,5 volt e com 4.000 miliampere-hora. Aí tem a pegadinha do problema. Ampere, todo mundo sabe que é a unidade de corrente, ó. Então, vou colocar aqui, entre colchetes, a gente põe a grandeza e escreve a unidade de medida, né, ó. É ampere, que a gente usa o A grandão, ou para os mais chiques que falam francês, ampere, que é o nome do cara lá, né? Mas aqui no Brasil a gente pode falar ampere e tá tudo certo. Então, você tem que ter no seu coração a unidade de medida dessa grandeza. Beleza. Só que aqui na bateria recarregável, deixa eu só apagar aqui que ficou na linha. O que é mili... Tem uma menina tentando entrar e ela disse que não está conseguindo. Aqui, ó. Entrou. Valeu. O que é miliampere-hora? Miliampere vezes hora, não é por hora, né? Vamos um pouquinho de conceito. Ampere não é uma unidade de corrente, que a gente sabe, e hora é uma unidade de tempo. E isso está sendo multiplicado. E o que é corrente vezes tempo? A gente lembra que é carga, né? Então, como que a gente pode lembrar disso? Ou dessa formulinha lá do mundo da química, quando a gente aprende pilhas e tudo mais, que a gente memoriza como kit, quem já aprendeu assim, ok. Ou no mundo da física, a gente normalmente apresenta na fórmula de corrente, que é a carga dividida pelo tempo. Ah, mas isso é fórmula, é regra de 3? É por aí que a gente vai. Beleza? Então, agora já veio um relembre aqui só das unidades. Então, viu miliampere-hora, ou ampere-hora, né, no caso, é unidade de carga. Ó, vou colocar aqui. A unidade de carga eu posso ler como ampere-hora. Só cuidado para não ler ampere por hora, porque não tem o por, tá? É vezes. Perfeito. Vou ler de novo a pergunta, então. Ó, usando o carregador com corrente máxima, o tempo total de recarga dessa bateria totalmente descarregada é... Então, eu vou usar o carregador para carregar a bateria. Então, eu tenho que olhar os dados de saída desse carregador. Beleza? Ele não está perguntando o tempo? Então, o meu tempo
É o que eu estou procurando. É o meu pontinho de interrogação. Sobre a bateria, o que ele me forneceu? A carga, ó. A carga, ele me deu 4.000 miliampere-hora. E o que eu tenho que buscar no carregador? A corrente que ele vai fornecer para carregar a bateria, que é o I, que é 1.000 miliamperes. Daqui, uma matemática um pouquinho mais rebuscada, você entende que esse mili, com os 3 zeros, a gente cancela. Então, isso daqui é a mesma coisa que eu ler 4 ampere-hora, e isso daqui é a mesma coisa que eu ler 1 ampere. Tudo bem? Mas eu nem vou entrar nesse detalhe, faz de conta que a gente não conseguiu chegar, a gente está nervoso e tudo mais. Bom, mais uma vez que a gente já escreveu em Physics, lembrando que escrever em Physics é você retirar os dados importantes, né? Pegamos a receita, que é o texto em português, e escrevemos em Physics. Uma vez que você entendeu a relação, a gente pode resolver pela fórmula. Então, ó, tenho o Q de carga, tenho o I de corrente, tenho tempo. Mas faz de conta que você não ia lembrar dessa fórmula. Aí, aqui a gente pode usar uma regra de 3, muito tranquila. Ele não está perguntando o tempo, é só a gente analisar a unidade de medida, ó. Lembrando que eu não vou gastar a minha matemática. Ele não fala que eu tenho 4.000 miliamperes em 1 hora? Se o meu carregador está fornecendo 1.000 miliamperes, em quantas horas essa bateria vai carregar? Aí, facilmente, né, a gente multiplica aqui em cruz, ou para quem já enxergou que vai acontecer, é isso aqui, ó, não é? Não ia ficar isso? Beleza? Tá certo isso? Não. Então, cuidado quando a gente fala de regra de 3 em física. Lembra que eu falei que não é ampere por hora? A gente só pode fazer essa relação de 4.000 miliamperes por hora, né? Está para 1 hora se fosse por. Então, eu vou deixar esse xão, porque eu sei que vocês vão tirar print. Como a gente vai resolver? Pela relaçãozinha que a gente lembrou. Ó lá, a corrente, ó, a corrente que é I é 1.000, né? Vamos substituir. 1.000 miliamperes. O miliampere já tá legal. A carga Q tá aqui, ó, 4.000 miliamperes. Então, o miliampere com o miliampere tá legal. Aí, eu vou descobrir o tempo. Aí sim, né? Aí eu vou passar o tempo para lá. Aí fica 4.000 dividido por 1.000. Tchau, tchau, tchau. Um monte de zero que é legal. E finalmente, aí sim está correto, eu chego em 4 horas. Então, é claro que um exercício desse, pequenininho, curtinho, a gente consegue fazer em muito menos tempo do que eu fui falando e detalhando tudo, né? O que eu quero passar para vocês? Que é um exercício que a gente respirando fundo, alternativa C, a gente respirando fundo e com calma, a gente tira dados da vida. Se você pegar o seu carregador de celular ou o seu qualquer carregador que tem uma etiqueta de que ele é show de bola, não é desses paralelos, ele vai te dar todas essas informações. E a gente tem que ficar atento aos dados de saída, porque normalmente a gente vai usar essa saída para carregar a nossa coisa, carregar computador, celular, relógio, todas essas coisas que a gente faz. Beleza? Então, um pouquinho da eletrodinâmica. Cuidado com regras de 3, tá bom? Guarda a regra de 3 para usar lá em química. É brincadeira. Às vezes dá certo lá em química. Ou não. Oi? Ou não, né? Ou não. É uma piadinha que tem que tomar cuidado. Tirem print, que eu vou mudar de exercício. Beleza, vou prosseguir aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, mande. Vamos para o outro. Deixa eu ver. Tá muito grande? Ou tá perfeito? Ou tá bom? Tá bom? Aqui tá ótimo. Ótimo. Então, vamos ler esse continuando, obrigada, nesse mundo da eletrodinâmica aí, né? Vou ler para vocês. De novo, a gente iria para a voz de comando, né, da questão, mas vamos ler, porque aqui a gente está, né, com mais tempo. E, de novo, é um problema da vida.
Quando a gente for falando desse problema, você vai sacar que você ouviu isso a vida inteira, da avó, da tia, da mãe. Quer ver? O choque elétrico... Bom, falou em choque elétrico, galera, palavra-chave, já vem um pouco de eletricidade aí, ó, abre a pasta eletricidade da cabeça, né? O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. A gente sabe disso da vida, todo mundo já tomou um choquezinho. As consequências de um choque vão desde um simples susto até a morte. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material. Para o corpo humano, essa resistência varia de 1000 ohms quando a pessoa está molhada, até 100.000 ohms quando a pele está seca. Uma pessoa descalça, lavando a sua casa com água, molhou os pés e acidentalmente pisou em um fio desencapado, sofrendo uma descarga elétrica em uma tensão de 120 volts. Pergunta: qual é a intensidade máxima de corrente elétrica? Qual é a corrente elétrica que passou pelo corpo da pessoa? Todo mundo sabe que mexer com fios, mexer com rede elétrica descalço não é legal. Aí todo mundo usa um chinelinho de borracha, tipo Havaianas. Aqui a gente pode falar que tá tudo bem. Principalmente quando vai trocar a resistência do chuveiro, vai lá trocar uma lâmpada e tal, sempre tem alguém da família que fala, põe um chinelo. Por quê? Porque a borracha do chinelo, às vezes, funciona como um isolante. Porque às vezes, porque dependendo da intensidade desse choque, vai dar choque mesmo, tá bom? Agora vem a parte de um pouco de conceito aí para você anotar no seu coração. Qual é a diferença de pele seca e de pele molhada? A pele molhada, ela ajuda as cargas elétricas a se movimentar. A água, que não é H2O puro, a água que a gente toma banho, que a gente lava o quintal, ela tem muitas carguinhas elétricas, muitos íons lá livres, né? Sulfato, sulfeto, aí a professora de química lá, fluoreto, tem muitas cargas elétricas, cátions e ânions ali soltos, que são portadores de carga elétrica. Anotem, por isso que a resistência da pele molhada é bem menor do que a resistência da pele seca. A pele molhada é um bom condutor, então a resistência é pequenininha. A pele seca é bom isolante, por isso que a resistência é alta. Espera aí que já veio uma pergunta. Isso é por causa do flúor, que é eletronegativo? Isso é por causa de todo mundo, respondendo ao Vinícius, isso é por causa de todos os ânions e cátions que estão na água. Fica uma tarefa, um dever de casa, um tema para todo mundo que fala assim. Pega uma garrafinha de água dessas que a gente compra no mercado e leia o rótulo. Na composição não vai estar escrito água. Na composição vai ter tipo uma tabelinha nutricional, sabe daquelas paradas? Vai estar lá brometo, sulfeto, fluoreto. Né? A professora Cláudia aí, se quiser complementar a informação, é uma solução aquilo, não é uma água pura. Então, eu tenho íons, eu tenho portadores de carga elétrica lá. Beleza? A condição necessária para conduzir corrente elétrica é ter íons livres na água, né? Que são essas cargas, cátions e ânions. Por isso que quando você está na praia, começou a chover, os caras já começam a gritar, opa, sai, 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 por quê? Lá tem muitos íons livres. Isso. Por isso que tem aquela cena clássica de filmes e novelas, alguém na banheira, tomando banho de espuma, aí vem uma pessoa do mal e joga um secador de cabelo ligado e a pessoa morre. É claro que é muito Hollywood isso, mas o que tem de ciência atrás daquilo? A água tem íons, o sabão ou os sais de banho, o nome já diz, né? São sais, então vai ter cátions e ânions ali, e o secador tem que estar ligado na tomada. É ligado, porque senão não acontece, né? Hollywood às vezes dá uma falhada na física.
E aí, você colocou carga elétrica nessa água, a pessoa vai tomar um super choque e morre, porque é muito drama, é legal dar ibope na novela, né? Mas cuidado com isso. Beleza? Então, a dica da vida é, usa um chinelinho de borracha para mexer no fio alguma coisa e lembra que quando você está molhado, você conduz mais eletricidade, por isso que a resistência é menor. A resistência, essa letrinha ômega aí, que parece uma ferradurinha de cavalo, que a gente lê ohms, né? Ohms, porque é o homem que leu sobre isso, ela indica assim, ó, é a resistência. Ela não quer corrente elétrica. Então, quanto maior a resistência, menos corrente passa. Entendeu? Eu fico brincando que a gente não lê ohms. Ah, então eu tenho 1000 ohms me protegendo. Tem outra vez que eu tenho 100 mil ohms. Onde eu tenho 100 mil ohms, onde eu tenho um exército de 100 mil ohms, não dá para passar fácil. Então a corrente não vai encarar fácil. Os elétrons vão falar, eu vou encarar esses ohms, eu não. E aí então a corrente elétrica não passa. Pegaram a ideia? Brincadeiras à parte, mas pegou o conceito de como a gente estuda esses ohms e esses elétrons? Os elétrons pensam. Pensa você vai querer um exército de muitos homens para enfrentar ou de poucos homens? O elétron pensa que nem a gente, horas bolas. Mas retomando o problema, ele pergunta, né, qual é a intensidade da corrente elétrica? Escrevendo em fisiquês, ele quer o nosso I. I, em física, é sobre a corrente elétrica. Lembrando que a pessoa está molhada. Aí você vai no seu texto para pegar a resistência de quando ela está molhada. Resistência em fisiquês é o errão. E ele anotou lá, 1000 ohms. E ele me deu a tensão. Tensão, DDP, diferença de potencial. É a mesma coisa que a gente usa a letra U ou V de potencial, não tem problema, 120 volts. Aí a gente precisa lembrar, é uma das fórmulas que mais aparece no nosso Enem, nesse mundo da eletrodinâmica, que é a primeira lei de Ohm, que é a lei do Uri. E o Uri é bonitinho. Dependendo de como você aprendeu, você usa outra frase, mas eu falo que o homem gosta muito de urinar, né? Aí a gente fica lembrando de Uri, tá bom? Poxa, aí acabou a física e entra um pouquinho de matemática. O U é 120, tá tudo no sistema internacional, lindo e maravilhoso. Aqui é o 1000 e aqui é o I. Isolando o I, eu tenho 120 dividido por 1000 amperes. Então esse 120 dividido por 1000, a gente chama de mili em matemática. Entendi. Então a corrente que vai passar nessa pessoa molhada, que 120 miliamperes. Alternativa B. De bonito. Beleza? Pegaram a ideia? Tiraram um print? Então fica a dica. Um pouquinho de conceito de corrente elétrica lá com um pouco de química, que é o kit, ou aquela formulinha que é sobre ΔT, lembrando que é um fluxo de carga, né? Fluxo é sempre dividido pelo tempo. E agora a primeira lei de Ohm. O homem gosta de urinar, trabalha lá as unidades de medida e sejam felizes. Beleza? Vou descompartilhar a tela, porque temos uma pessoa ansiosíssima, que é o professor Alexandre Estrela, que vai entrar com vocês agora. Eu gostei dessa fórmula aí. O homem gosta. Que o homem gosta de urinar? Não esquecer mais, né? Não é para esquecer. Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me viu por aqui, me chamo Alexandre, sou professor de matemática e estou junto aí com a professora Josiara, a professora Cláudia, a professora Tarlene, fazendo esse momento semanal aqui, momento Enem, né? Para a gente resolver algumas questões. Sobre matemática, eu costumo dizer, professores e colegas aí, nossos alunos, a matemática ela é uma ciência que não é somente exata, porque ela acaba dialogando com todo mundo, né? Obrigatoriamente faz parte da nossa vida. Quando você pensa em matemática, por exemplo, que usa o termo lá infinito, né? Vamos supor, uma reta uma junção de infinitos pontos. Só essa palavra infinito já dá a ideia que não é exato, porque ninguém conhece o infinito, é algo abstrato, né?
Então, a matemática acaba sendo, se você for filosofar, a matemática acaba sendo muito louco o negócio. Mas, enfim, gente, vamos resolver hoje 3 questões rápidas de funções, conforme o pessoal pediu semana passada, para você ver que tem questões de função que o pessoal foge, que não gosta, que tem medo, tem horror, e é só bater o olho e dá para você resolver. Eu queria que vocês olhassem aí na tela, mesmo sem ler, o que a gente está vendo aí é um plano cartesiano, né? Plano que a gente conhece isso como plano XY, e tem ali um gráfico de alguma coisa, não é verdade? Vou até abrir o chat aqui para ficar vendo os comentários. Uma pergunta, sem ler a questão, quando eu olho esse gráfico aí, o gráfico ele está se mantendo constante ou ele está variando? E aí, o que vocês acham? Coloca no chat aí. Variando. Alguém já respondeu, ele está variando, não é isso? Ora ele está diminuindo, né? Ora ele fica paradinho, sobe de novo, desce, está variando. Então isso aí já é um bom sinal que a gente já sabe interpretar gráfico. Agora a gente tem que identificar quem é que está no eixo horizontal, né? Semanticamente falando, né? Qual é o significado das coisas que estão no eixo horizontal e no eixo vertical. E ali, sem ler o texto da questão, eu sei que o eixo horizontal está o tempo em minutos. E aqui o eixo vertical está a intensidade do sinal de internet. Então, eu sei que a intensidade desse sinal da internet, ora está mais forte, ora está mais fraco, está variando em função do tempo. Conforme o tempo, por exemplo, ali o tempo 14 minutos, a gente vê o sinal está bem nesta posição aqui no tempo 14 minutos, né? Agora vamos ler a questão. Uma vez visto isso, uma pessoa caminha por 30 minutos e utiliza o aplicativo instalado em seu celular para monitorar a variação da intensidade do sinal da internet recebido pelo aparelho durante um deslocamento. Eu só não sei que pessoa vai ser isso, né? Quem compra um smartphone vai ficar, agora eu quero saber qual é a intensidade do sinal nessa praça aqui e ali. Normalmente o sinal vai estar ruim ou vai estar bom para a gente, mas o Enem colocou assim, vamos respeitar. Chegando ao seu destino, o aplicativo forneceu esse gráfico. Então, se você perceber, no eixo horizontal, aqui começou a marcar lá do 0 e foi até o 30, né? 30 minutos. E aqui a intensidade do sinal também começou do 0 e foi até esse nível aqui máximo que a gente não sabe qual é e nem vai ser necessário saber. Aí a pergunta vem, agora o que ele quer mesmo da gente. Por quantos minutos durante essa caminhada dessa pessoa, o celular dessa pessoa ficou sem receber sinal? Gente, se eu tô lá, não tem aquele negocinho em cima assim, tem uns pauzinhos do sinal lá? Se não tem nenhum, qual é o sinal ali? É 0. Né? Então, sinal nulo. E a gente tem que olhar no gráfico e tem que ver quando a intensidade desse sinal vai estar exatamente neste nível aqui, que é o nível 0. E aí eu vou escrever de verdinho para a gente ver. Vocês concordam que é neste intervalo aqui vai estar em 0 e nesse intervalo aqui vai estar em 0 também? Todo mundo concorda? Dá um joinha aí. Vinícius concorda? Alguém discorda? Então, na realidade, é nessa parte do gráfico que o sinal está nulo. E aí eu tenho que entender aqui qual o período que isso ocorreu aqui e o período que isso ocorreu aqui. Eu estou fazendo aqui porque a gente está mostrando e tal, mas como o Josiara falou, isso aqui é 30 segundos de questão. Lá você fazendo. Você já vê aqui, já soma, acabou, vai embora para outra. Então, ó, começou aqui no 10 e vai até o 12. Então, aqui eu tenho quantos minutos? 2 minutos. 2 minutos ficou sem sinal ali. E o outro começou no 16, foi até o 20. Eu tenho 4 minutos. Então, 2 mais 4 vai dar quanto? 6 minutos, né? 6 minutos sem sinal, você marca a letra A. Normal. Tem que ter cuidado, às vezes, porque aqui tudo bem, começou no 0, 0. Às vezes eles colocam uns gráficos maldosos, começando, por exemplo, do 1, do 2, aí você tem que ver se
o início aqui da função, da onde que ela está partindo. Tá beleza? Mas é uma questão aí, nível fácil, que você não pode errar lá, conforme a Jussiara sempre está batendo essa tecla do TRI. Errar uma questão dessa aí e acertar uma difícil, tua nota despenca lá para baixo. Tem que deixar para errar aquelas questões de análise combinatória, né, com probabilidade que envolve problemas de contagem, aquelas ali são mais nebulosas. Então, se for para errar, pensando em tirar 700 mais no Enem, erre uma difícil. Essa aí não temos direito de errar. Alguma pergunta? Bem facinha essa daí. Quando vocês me autorizarem, eu vou para a próxima. Então, vamos lá. Qualquer coisa eu volto, se a galera quiser tirar um print aí. Beleza. Aí é uma função afim, né? Vamos lembrar o que é uma função afim. Uma função afim é uma função deste tipo aqui, ó. F de x é igual a x mais b, onde x é a minha variável independente e f de x, ou y, tem gente que chama y, é a variável dependente. E a e b são coeficientes, né? Isso aí num curso, a gente fala de tudo isso aí, o sinal do A, o que vai acontecer com o gráfico, o B. Então, num curso que a gente tem tempo, a gente chega e dá uma desbugada nisso aí. Vemos isso aí nas minúcias. Então, por que é a função afim? Porque eu já olho de A até... Quando eu olho aqui de A até E, a resposta, eu só vejo função afim. E como é que a gente sabe que é a função afim? Aqui, ó, o expoente da variável independente é 1. Né? Na matemática convencionou-se que não precisa botar x elevado a 1. Já basta 2, 3, 4 para perturbar nosso juízo. Eu vou botar 1 também? Então, tudo que é do primeiro grau, a gente, em princípio, a gente não coloca. Assim como um número positivo, a gente não precisa ter obrigação de colocar mais na frente. Mas o negativo a gente precisa sinalizar. Um número menos alguma coisa. Beleza? Então, vamos ler a questão, né? Começando aqui. Para concretar a laje de sua residência, uma pessoa contratou uma construtora. Tal empresa informa que o preço Y do concreto bombeado é composto de duas partes. Uma fixa, chamada de taxa de bombeamento, e uma variável, que depende do volume X de concreto utilizado. Sabe-se que a taxa de bombeamento custa R$500 e que o metro cúbico do concreto é de R$250 o preço do metro cúbico. A expressão que representa o preço Y em função do volume X em metro cúbico, então essa é uma função que tem o mesmo tipo lá daquela que a gente colocou lá em cima. F de X ou Y admite-se que é a mesma coisa. F de X é digamos assim, é uma forma elegante de colocar. Quando eu aprendi isso há 30 e poucos anos, 40 anos atrás, só falava Y é igual a X mais B. Agora, F de X ficou mais bonito, né? F depende de X. Fica até mais fácil mesmo para você compreender o negócio. E quem é a parte fixa aí que ele falou, gente? É os R$500, né? Esse R$500 vai ser o B da minha função, que é o coeficiente linear, esse B. E o A vai ser esse 250 aqui, ó. Então, esse aqui vai ser o R$250. Obviamente, vai multiplicar X, né? Porque X ele está dizendo que é o volume do concreto. Né? Se o volume, 1 metro cúbico vai custar 250, 2 metros cúbicos vai custar 500, 3 metros cúbicos, 750, e a brincadeira vai conforme o dinheiro que você tenha para investir. Então, transformando essa função aqui de uma maneira agora inteligível, conforme as questões, vai ser 250x mais 500. Aí você vai olhar a questão e vai marcar a letra D direto, não tem nem... Às vezes eles invertem. Né? Você tem que ter cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui é errado. 500x, não é isso. O 500, ele é fixo, e tudo que é fixo, você não bota ele em função de nada. Então, taxa fixa. Vamos supor que você não compre nada, nenhum volume, já vai pagar 500.
Então, a questão alternativa certa é a letra D aí. Bem facinho também, é só você compreender quem são as variáveis. Às vezes eles colocam esse tipo de questão, eles botam duas funções. E aí ele pede para você comparar quando uma vai ser maior que a outra. Aí você modela essas duas funções e isso vai gerar uma inequação do primeiro grau, que vai te dizer, ó, a partir desse x aqui, passou a ser maior. Então essa proposta aqui não é tão vantajosa. O que ele pergunta normalmente, qual é a mais vantajosa? A proposta mais vantajosa vai ser aquela que tu vai gastar menos. Então, se X for daqui para lá, não escolhe essa empresa aqui, escolhe a outra. Então, o Enem gosta de brincar com esse tipo de função. Posso para a terceira? Vamos lá. Aí, essa é uma função que quando a gente olha assim, né, já dá para compreender, né, olhando o gráfico, que trata-se de uma parábola. E tudo que é parábola faz parte dessa funçãozinha aqui, ó. F de x é igual a x2 mais bx mais c, que é a nossa amiga função quadrática, né? Isso aí, por isso que lá no 9º ano a gente precisa estudar lá as equações do 2º grau, né? A temida fórmula de Bhaskara, né? Estudar toda aquela variação daquele sinal ali, para chegar aqui a gente ir bem. Mas essa daí a gente não vai precisar nem adentrar muito, né, em conceito de vértice, nem nada. É mais entender o que é o domínio dessa função. A trajetória de uma pessoa que pula em um andaime até o chão é descrita por uma função y é igual a f de x. X e y medidos em metro, conforme mostra a figura. Beleza. Então, aqui, ó, a variável vertical é y e a variável horizontal é x. Então, o y ele depende do x. É o que está acontecendo aí. E aí o amiguinho está pulando aí, né, dessa posição aqui. Exatamente dessa posição aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar um verdinho aqui para ficar mais detalhado. Esse é o salto dele, digamos, inicial, e ele para aqui, nessa posição. Aí a questão diz, seja o domínio D da função f de x, como definida na figura, para que situação representada na figura seja real, o domínio dessa função deve ser igual a... Aí o domínio de uma função, a gente precisa lembrar, fazer rapidão aqui por causa do tempo. Se eu estivesse dando aula, eu ia botar duas bolinhas bonitinhas. Uma função, você tem dois conjuntos que se relacionam, né? E aí esse conjunto aqui dentro, normalmente, você tem elementos x1, x2, x3, e aqui você vai ter o elemento aqui, f de x1, f de x2, e aqui o outro, f de x3. Então, isso é uma função, e aqui no meio tem, por exemplo, a lei de formação, né? Toda função tem isso. No caso da função quadrática, a lei de formação é essa aqui. No caso da função afim, é x mais b. No caso da função exponencial, a elevado a x. No caso da função logaritmo, logaritmo de x na base, alguma base qualquer. Então, sempre tem a lei de formação. O domínio da função é o conjunto de todos os elementos, conjunto aqui, de todos os elementos de partida. Esse é o meu domínio. E a imagem da função é o conjunto de todos os elementos que possuem relacionamento lá. Isso aqui é a imagem da função. Aí a teoria diz que eu posso até ter um elementozinho solteiro ali nesse conjunto B. Mas no A eu tenho que estar todo mundo casado no outro lado. E aqui não admitimos na função bigamia,
Aqui tem que ser um casamento monogâmico. Cada xizinho desse tem que ter o seu par do outro lado. Todo mundo tem que estar casado, não pode ter solteiro no conjunto, no domínio, e cada um só pode ter um casamento do outro lado. Isso define função. Porque se não for assim, deixa de ser função e vai ser uma relação. Beleza? Aí quem é o domínio aqui olhando na função? Olha, o domínio vai desse ponto aqui, que é o 0, tá vendo? Tá partindo daqui. Então o domínio é os elementos x, que parte daqui, e aqui é os elementos y. Então o domínio parte de 0, vem descrevendo aqui a curva da tua função, ó, né? Vai variando x e y até aqui. Então morreu. Então o domínio vem daqui até aqui. Então, se eu for colocar isso no intervalo, né, na notação de intervalo, é assim, ó, 0, intervalo que a gente chama bola fechada, né, intervalo fechado, porque o 0 faz parte, até 2. Isso é a notação de intervalo. Obviamente, a questão, o resultado está de outra forma ali, outra maneira de representar a mesma coisa. Eu já aproveito aqui para a gente falar um bocado de coisa. Se ele tivesse me pedindo a imagem da função, aí a imagem ia ser daqui desse ponto aqui máximo até lá embaixo. Então aqui, se ele pedisse, tá? A imagem aqui e aqui é o meu domínio, D. Como ele quer o domínio, a gente sabe que aí vai de 0 até 2. Até 2 o quê? Inclusive, né? Porque esse pontinho aqui que está aqui é 2. Então, qual é a melhor forma aqui? X pertencente ao conjunto dos reais, tal que X, essa notação aqui, ó, tem que estar entre 0 e 2. Vou ampliar aqui. X pertencente a R, tal que X tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2. Essa é a resposta que representa isso aqui, inclusive. É a mesma coisa de escrever a situação. Beleza? Aí, por que não pode ser a letra D, x maior que 0? Porque x maior que 0, você ia começar aqui e você ia extrapolar isso aqui. Ia até mais infinito. Então, não dá certo isso aí. Então, eu vou tirar isso daqui para a gente não ficar confuso. Então, aqui é o domínio da função. Resposta, letra B de bola. Essa requer um pouquinho mais de... Eu fiz um pouquinho extenso, fazer uma resumão o que é uma função, mas a gente também mataria isso aí em 1, 2 minutinhos no máximo. Beleza? Então, é essas 3 questões que eu trouxe hoje de função, né? Tem muita coisa ainda dentro da função, né? Função quadrática tem uma questão também, várias que envolvem vértices de parábola. A gente precisa saber o comportamento, sinal do A, sinal do delta, tudo direitinho. Tranquilo? Alguma pergunta? Estou à disposição de vocês. Professor, Diga, Vinícius. eu não entendi aquela parte do domínio ali no desenho que o senhor fez. O domínio, a função aqui, essa parábola aqui, ela cobre, né, essa curva, ela cobre tanto o eixo horizontal como o eixo vertical. No eixo horizontal, ela começa exatamente deste ponto aqui, e aí nesse ponto aqui você vai olhar lá para baixo, onde que é que ela começa horizontalmente. É exatamente nesse ponto aqui, que é o 0 no x. Aí a função vai variando x e y, e ela termina nesse ponto aqui. Aí você vai olhar que ponto é esse que ela termina? 2. Então, como é x pertencente aos reais, todos esses pontos aqui, eles estão válidos. Porque aqui, ó, se eu escolher um pontinho aqui no meio, eu vou ter um par aqui x e vou ter um correspondente y lá do outro lado. Cada ponto desse, você tem um par x, y, que é um par ordenado. Como é uma função contínua de 0 a 2, ela é contínua porque tem entre 0 e 2, você tem infinitos números ali. Por exemplo, 1,23, 1,237, 1,23832.
Então, é uma função contínua, por isso que ele coloca nessa forma de intervalo. Porque se fosse o conjunto, ele estivesse trabalhando com outro conjunto dos números inteiros, aí seria muito mais fácil representar. Você botava, ó, de 0 a 2, quantos inteiros eu tenho? Né? Eu vou ter o 0, o 1 e o 2. Só teriam 3 elementos desse conjunto. Só que, como é real, de 0 a 2 eu tenho infinitos números ali nesse meio. Beleza? Então, domínio horizontal, imagem vertical no gráfico. Mais alguém? Valeu, Vinícius. Então, professor, eu vou tirar aqui a apresentação e vou passar a palavra para vocês aí. E aí, galera, como que estão se sentindo? Melhores, mais felizes, cheios de conhecimento, vão dormir bem? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Dúvidas? Desabafos, Quem quiser dores. desabafar, chorar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa que de repente não tenha muito a ver com os exercícios que a gente fez, mas obviamente de física, química e matemática, né? A gente pode ajudar também. Se quiser abrir o microfone, a câmera. Ah, que bom, Esther. Esther mandou bem, hein? Tudo bem. Muito obrigada pela aula. Vocês bom. querem sugerir, gente, algum tema para a semana que vem? Estamos aqui para isso. Ó, de física, eu já fiz um calendário que eu não vou conseguir compartilhar agora, porque não está aqui, mas lá no Instagram eu já coloquei o calendário, quer ver? Vou colar, vou mexer no celular aqui para ver o Instagram. Que eu... Peraí, gente. Porque daí eu falo já sobre a matéria da semana que vem, o conteúdo, né, na verdade, matéria é feio, fala assim, professora. Ó, para a semana que vem, física entra com ondulatória, tá bom? Já fica a dica aí, se quiser vir um pouquinho bem teórico, tá? Ondulatória é mais teoria, aí fica aquela dica que eu já falei para alguns, né? Algumas pessoas que eu converso aí no WhatsApp, no próprio Instagram e tal. Quer ir bem nas fáceis de física, tem que saber teoria, porque as questões teóricas não envolvem tanta matematiqueira, que é pesada e às vezes atrapalha a nossa vida aqui de física, nada contra a matemática, né? Mas às vezes a gente se enrosca na física por causa da matemática, e aí a gente precisa de um pouquinho de teoria, que dá para matar a questão fácil, aquele lance da TRI, de acertar fácil, e ondulatória tem umas teorias bem bacanas que a gente tem que conhecer e que salva a nossa vida legal. Seria bom resolver as questões se fosse possível. Será que todo mundo que está aqui sabe o que é a CAF? Por mim, química pode continuar com estequiometria, matemática procurar nas questões de função quadrática. Difícil. Não. A CAF, eu acho que é uma coisa mais da região sul do nosso país. Confere. Os professores sabem o que é a CAF? Não. Nem faço ideia. Porque eu já morei lá no Rio Grande do Sul, né? Aí eu também não conhecia. Então, a CAF é um vestibular de vários vestibulares, né? Quem falou comigo, se quiser abrir o microfone para me corrigir, por favor, Júlia, me ajuda. Porque é uma prova que designa para vários outros vestibulares, não é isso? Isso. É um vestibular tradicionalzão do Sul, mas a galera que mora depois do Paraná, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, não tem tanto acesso. Por isso que a gente fala de Enem, porque é o nacional, né? Todo mundo tem acesso ao Enem, não fica regionalizado. Senão algumas pessoas vão se sentir mal de a gente escolher regiões, assim. A gente quer agradar todo mundo um pouquinho. Tá bom? Mas nada te impede de tirar algumas dúvidas individuais com o professor Alexandre, com a Cláudia, comigo. Viu, Júlia? Fica tranquila, manda aí o que você quiser e tal. Que Vou anotar aqui a CAF e ver, porque às vezes pode ser que tenha alguma coisa bastante parecida, né, com
A Enem. abordagem das questões é diferente da abordagem do Enem. O Enem é contextualizado, aquela coisa aí que a gente sabe, né? E eles são mais conteudistas. A CAF é mais tal, é um tiro certo, assim. Pessoal, quem tiver com dificuldade em matemática, né, vocês podem entrar em contato comigo lá no Instagram. Aí, manda um direct, manda uma questão, a gente pode estar trazendo aqui, tá bom? A gente vai ter alguns momentos aí de matemática também mais específicos. Nossa intenção aqui é aprovar vocês, colocar vocês lá dentro do Enem. Exato. Quem está no meu grupo também, quiser mandar dúvidas lá no grupo, aí a gente pode resolver aqui com vocês, tá bom? É isso. Se vocês não tiverem mais nada para falar, para perguntar, para sugerir, agradeço a presença de vocês. Vocês deixaram as aulas passadas gravadas, onde posso... Esther, as outras lives, elas estão no YouTube da professora Tarlene. A professora Tarlene, ela fica com a gente com a parte de química também, ela só está com um probleminha pessoal, por isso que não está aqui neste momento, mas não tem problema, que a professora Claudinha está aí. E o canal dela no YouTube... Cláudia, me ajuda. Ixi, é Tarlene. Eu acho que porque no Instagram é Tarlene Química. Se você acessar o Instagram dela, de repente tem lá o link, ou pode perguntar para ela, para eu não falar besteira, eu não falar errado, e aí eu prefiro não errar, entendeu? Eu realmente não sei certinho como que é o YouTube dela. Porque para quem me conhece aqui e acompanha, eu e o YouTube, a gente ainda não é tão de bem assim. Vocês estão no meu grupo do WhatsApp. Quem tiver no meu grupo... O link do canal dela tá no grupo lá. Entra lá no grupo de química, que daí você vai saber. Eu coloco no meu grupo e peço para ela colocar no dela, tá bom? Boa, Tarlene Química, é isso mesmo. E eu vou colocar no meu grupo, no meu YouTube também, aí eu coloco o link para vocês. Quem tiver no meu grupo do WhatsApp, tá? Aí todo mundo tem acesso. Obrigada, então, a Esther está falando. Obrigada a você, Esther, e todos os outros pela companhia. Espero que, de verdade, que a gente ajude um pouquinho. A gente não consegue resolver todos os nossos problemas aqui em uma hora só. Mas estejam preparados, então, para o calendário de todo mundo, Física, Química e Matemática. Acessem o Instagram, tem lá todas as lives, só de matemática, só de física, só de química. Às vezes a gente está junto, às vezes tem outra área. Não percam a oportunidade de estar aqui com a gente e ser melhor a cada dia. Exatamente. E no Instagram a gente avisa sempre os horários das lives para vocês não esquecerem. Tanto no Instagram quanto nos grupos também a gente avisa, tá? Então fica sempre ligado.